Ok. Isso aqui. Tá. Aí temos o José Gama. É assim um bocadinho estranho, né? O TikTok. Mas pronto, deixa lá ver se eu. Assim está melhor. Assim está melhor. Então vamos a isso. Muito boa noite, nossos queridos teleouvintes da GFM TV Notícias. Hoje vamos fazer uma análise sobre um momento alto que decorreu ontem pelo país, Angola, em que o Presidente da República falou para os angolanos. Vamos analisar aqui neste espaço e vamos procurar resumir o Estado da Nação, que foi preferido pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, e por isso convidamos José Gama, jornalista e analista político. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, é sempre um prazer estar aqui na rádio para poder falarmos, tocamos assim Exato. impressões sobre a vida do nosso país e também do nosso povo. Estamos distante da Angola, distante, mas sempre com um pensamento lá no coração do país. Exatamente. E já agora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Exatamente. Estado da Nação, José Gama, ontem ouvimos todos o discurso do Presidente da República. O que é que lá apraz analisar sobre aquele discurso? Bom, um discurso da nação, feito por um Presidente da República, é necessariamente de 2023 até a presente data. Quando o cidadão vai abrir e ver este documento, ele tem ali toda a informação, e a informação tem de ser econômica, social, e outros indicadores. E a informação não pode ser a bruto, tem de ser com base em estatísticas. Por exemplo, há o programa Quenda. O presidente diz que neste programa vai estender para 2029. É um programa de combate à pobreza. É isso que o cidadão quer ouvir? Não, o que o cidadão quer ouvir é saber
quanto, qual é o número de população ou percentagem que o presidente, com este seu programa, já tirou da pobreza. É assim que é. Um exemplo, o Lula da Silva tem um programa idêntico, que é o chamado Bolsa Familiar. O ano passado ele tirou 3,5 milhões de brasileiros da pobreza. Prestação de contas é isso. E não dizer, olha, vou estender até 2020 e 2023, porque assim nós não conseguimos apoiar este programa, porque não sabemos se está a surtir efeito ou não. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto. O presidente falou que o país, a taxa de desemprego está na ordem dos 32%. Ok, esse dado aí está certo. Ele tem que apresentar estatística. Exato. Com base nesse dado, eu vou tentar saber se de facto o país está a crescer, estamos a crescer ou não em termos de desenvolvimento humano. As taxas de pobreza, ou melhor, a taxa de desemprego Desemprego. está interligada com a pobreza. Se eu não tenho emprego, também não vou conseguir sustentar a minha família. Vou produzir ali pobreza na minha família. Então, se a taxa de desemprego está na ordem dos 32%, para estar na linha normal é necessário ser 5%. Quer dizer que nós temos que passar dos 32% para 5%. O presidente diz que criaram 290 mil postos de emprego. Isso, o número, quem ouve assim, vê que é muito. Mas na prática, isso representa apenas 1%. 1% da população angolana. Não, 1%, se a taxa de desemprego era 32, se ele conseguiu 290 mil postos, quer dizer que ele baixa para uma casa. Exato. Angola precisa 4,5 milhões de postos de emprego. Isso estatisticamente equivale a quantos cidadãos angolanos? Isto deve equivaler aí a 16 milhões, mas estes dados é para nós baixarmos para a taxa de desemprego de 5%. Nós precisamos baixar para 5%. Então, com as taxas altas, há consequências. Quer dizer que vamos estar mais pobres, vamos continuar a ter jovens a roubarem, a criminalidade vai aumentar, vamos continuar a ter tensões políticas, pessoas a protestarem contra o governo, contra o regime. Vamos continuar a ter muitos jovens a irem buscar emprego em outros países, o que corresponde à fuga de quadros. Quer dizer que Isso pode prejudicar ainda mais o país? Quando falamos em fuga de quadros, estamos a falar propriamente daquilo que é o talento que o nosso país tem, não é? Acha sim, que mas isso não pode estamos a prejudicar falar ainda de mais o país com essa fuga de quadros para o exterior? pode, vai prejudicar. Sem quadros, o país precisa de se erguer, precisa de se lançar. Se todo mundo está a fugir para fora, vão servir outras economias. As economias crescem com a força de trabalho das pessoas. Veja a China, por que a China é uma das maiores economias do mundo? Porque a China, aqueles todos que estão empregados, só aquele número de trabalhadores, ele tá a trabalhar e ele recebe salário. E, ao receber salário, é um ativo, é um ator para a economia do país. Paga impostos, ele consome. Então, no nosso caso, estando o jovem está desempregado, ele vai servir outras economias. São os outros países que vão ganhar. José Gama, nós quando falamos em empregabilidade em Angola, é como se estivéssemos a falar de uma cereja no topo do bolo. Como é que o país pode resolver essa questão de emprego? É assim, nós estamos agora num país em que o governo decidiu
decidiu abraçar um programa, os chamados programas neoliberais do Banco Mundial e do FMI, em que procuram reduzir a influência do Estado na economia. Então, os governos não são produtores de postos de emprego. O governo cria condições para o empresário abrir empresas, para os bancos canalizarem fundos para empréstimos para os empresários, e o empresário depois é que vai produzir, as suas empresas vão produzir os postos de emprego. É assim que funciona numa economia. Não, E acha que o governo angolano tem criado essas condições para os empresários poderem fomentar postos de trabalho para os angolanos? diariamente nós temos estado a escutar empresários a reclamarem que os bancos não estão a dar empréstimos. Diariamente estamos a escutar que as empresas não estão a conseguir. Há burocracia na constituição de empresas, há corrupção no aparelho de justiça. Nós ouvimos o governo, havia as empresas que foram confiscadas pela PGR, que pertenciam aos antigos marimbondos ou os antigos membros do governo, que estão a passar para os privados. Quem está a comprar essas empresas é uma elite que tem capacidade para tal. Quando ele compra, há um outro grupo que não tem capacidade de comprar, que são os pobres. Isto produz o quê? Produz desigualdade social, desigualdades sociais. Isto não é bom, isto é prejudicial para a economia. Quando há desigualdades sociais, cria-se, vamos ter aqui jovens, vamos ter aqui uma classe ainda de pobres, vamos ter aqui muita gente nas zonas rurais fora do mercado formal, o que é também um péssimo elemento para a economia do país. Agora, o governo tem estado a produzir alguns postos de emprego, sim senhora, não podemos dizer que não. Tem programas de agricultura, de incentivo à agricultura. Antigamente nós tínhamos o milho que comprávamos no Brasil. Hoje temos produção nacional, já é produzido no interior. Há programas que estão a impulsionar o profissionalismo dos agricultores, e hoje é uma realidade. Antigamente nós comprávamos o trigo, a farinha de trigo no exterior. Hoje já não estamos a comprar o próprio trigo, depois produzimos a farinha nas nossas moagens, Do milho, no caso. e fica-nos mais em conta. Isso é um dos pontos que o Presidente da República ontem também falou, não é? Aumentar o ritmo da diversificação da economia, foi isso um dos pontos que eu pude acompanhar, pelo menos aqui a nível da rede social, e também aumentar a produção nacional. Em termos de produto nacional, acha que Angola está a produzir mesmo, ou ainda temos muita dificuldade na produção nacional e continuamos a importar mais? Nós somos cerca de 33 milhões de habitantes. Ainda não temos capacidade para depender da produção interna. O presidente começou agora a dar alguns passos, e nós acreditamos e pensamos que mais à frente vamos começar a sentir alguns resultados, mas não agora. São políticas e programas a longo prazo. Há alguns setores, como as Forças Armadas Angolanas, a polícia, hoje a sua logística, a sua alimentação é de produção nacional. Antigamente eram os libaneses que compravam fora, revendiam no exército e causavam uma certa dependência. Hoje, aquele dinheiro que nós gastávamos para comprar a logística para o soldado, hoje já não precisamos, compramos dentro do país. Então o dinheiro não sai da economia, circula dentro. Este é um dos pontos positivos e louváveis
que é louvável que temos aqui nestes últimos anos que o presidente João Lourenço implementou no país. Ele tem políticas de produção nacional, tem estas das fotovoltaicas, tem das chamadas energias verdes, mas só que, como dizia, são coisas que vão levar ainda tempo para criar um impacto na economia, mas pelo menos ele deu o pontapé de saída. Exatamente, exatamente. Gama, diz-me uma coisa. Segundo relatos, e pelo menos aquilo que nós temos visto aqui a nível das redes sociais, existe sim alguma produção nacional, mas também ainda temos aquele problema do escoamento desses mesmos produtos. Embora há maior visibilidade daquelas empresas mais organizadas, ainda assim temos população angolana que produz. Mas muitos desses produtos não beneficiam a população por falta de escoamento. A nível das redes sociais, nós vemos aqui, por exemplo, o tomate, que não tem formas de chegar, por exemplo, até a capital do país. De que forma é que o governo pode resolver essa situação do escoamento e diversificar dessa forma a economia? Quando estamos a falar do escoamento, estamos a falar diretamente no empresário, porque essa é a tarefa dele. O Estado, nesse caso, não é empresário, o Estado é apenas um impulsionador. Então, esta não é tarefa do Estado. Agora, o Estado vai munir os grandes grupos econômicos, como tem feito, e estes, por sua vez, os produtos dos camponeses, eles compram antes de estarem já, antes da produção, compram já a partir da produção, a partir da semente. Ele está a produzir a batata numa determinada área ou hectare, mas os queros já terão comprado aquela batata. Ele compra aquela produção. Mesmo que ela só vai dar resultados daqui, a batata leva aí uns 6 meses, dá resultados daqui a 6 meses ou 7 meses, mas aquilo já está comprado. Então, com isso, hoje o camponês e estes pequenos produtores agrícolas, poucos deles já não estão a enfrentar essas dificuldades, porque agora este ritmo que está a acontecer, sobretudo nas fazendas, no Bié, no Ambo, em Benguela, está a acontecer isso. É uma coisa que ajuda as duas partes, tanto o pequeno camponês como os grandes também produtores. Fazem isso com milho, com a batata. Hoje a batata que é produzida, que é vendida no Quero, é produção nacional. Por exemplo, no Ambo, é mesmo dali local. Até um dos grandes produtores é o nosso Ernesto Bartolomeu. Exatamente. Mas também, ainda assim, o país precisa de indústrias transformadoras, não é? Ele ainda precisa. O país está a começar agora, mas não quer dizer que o facto de estar a começar agora. Quando dizes que o país está a começar agora, há 50 anos o país só está a começar agora? Em termos da diversificação das suas exportações. Em 79 houve essa promessa, não cumpriram. Nos anos 80 não cumpriram, nos 90 não cumpriram, começou-se a depender unicamente do petróleo. Então veio essa nova governação de João Lourenço, por isso é que eu disse começar agora em termos de trabalhar na diversificação da economia. Ele, que de facto, como é agricultor, gosta da agricultura, impulsionou, deu um certo impulso para este campo. No tempo de José Eduardo dos Santos, houve um período que o senhor também estava velhinho, já não mandava, praticamente quem mandava no país era uma comissão ad hoc, com os copalipas e etc. E o presidente não foi a tempo de se engajar ele pessoalmente para estas produções. E João Lourenço está a conseguir, mas mesmo assim não dá motivo de se dizer ou de se perdoar, não há razões para que o governo
tenha, quando estamos a falar governo, é o governo do MPLA, que ele está no poder desde 75. Não se percebe por que desde 79 até 75 até hoje ele não conseguiu diversificar as exportações no país. Poderia, mesmo em tempo de guerra, poderia-se fazer qualquer coisa. Há países com guerra que até cresceram, desenvolveram-se mais na guerra. Em tempo de guerra faz-se coisas. A Alemanha, em tempo de guerra, o que é que fez? Desenvolveu o quê? A autoestrada. Precisava de alargar os caminhos para os blindados passarem. Então foi necessário alargar as estradas, produziu a autoestrada. Havia necessidade de haver comunicação com uma base com a outra. O que é que ela inventou? Inventou o quê? A internet. Há países, o Napoleão, quando saía de França para ir lutar no Egito, para a logística, o que é que ele inventou? As latarias para levar as comidas, né? Exatamente. Em alguns países, a guerra traz desenvolvimento. E o exército também pode promover desenvolvimento hoje numa ausência de guerra. Hoje, muitos países, como a África do Sul, Rússia, têm um exército com um quarto ramo. Qual é esse quarto ramo? Saúde. Há a aérea, a armada, marinha e tem a saúde. E são esses exércitos hoje que estão a produzir a vacina contra um inimigo. Qual é esse inimigo? HIV. Não é só matar pessoas ou criar armas para matar seres humanos, mas para matar também estes inimigos como HIV e outros. E outros. Exato, mas isso é uma iniciativa que deve partir do próprio governo, não é? Das pessoas que dirigem o país. Entre muitos pontos, o Presidente da República também falou da revisão sobre crimes contra menores, não é? Para tentar travar o comprometimento do futuro da nação, nesse caso que são as crianças. Em Angola já há leis que salvaguardam os direitos dos menores, já é uma instituição que já existe há mais de 20 anos, que é o INAC. Eu penso que se calhar o presidente quer que se reforça ou que se vá reforçar as medidas de proteção às crianças. Mas as crianças, para além das leis, têm que ter proteção de irem para a escola. Deve-se criar mais escolas, mais hospitais para não se sentirem, para não ficarem doentes. Estão a criar hospitais, mas sobretudo escolas. E tem que investir mais no sentido de tirar os pais dessas crianças da pobreza. Se eles saem da pobreza, estas crianças também não serão abusadas ou molestadas. A pobreza também põe as pessoas intolerantes, né? Intolerantes, e qualquer coisa de nada, estão em casa, ele irrita-se, vai agredir a criança. Nós raramente vamos ouvir dizer que numa família rica o pai bateu o filho, o tio bateu ou exerceu violência contra os menores em casa. É mais nas famílias pobres. O rico tem um filho ocupado, ele não tem tempo para se irritar com o filho. Então, Então, são condições que o próprio governo é que tem de criar, não é? Para exatamente, tentar travar. ele tem que empoderar os pais, essas famílias. Mas não acha que, em vez de rever a legislação, devia partir para a prática, para a ação e começar a resolver os problemas de raiz? Criar programas de mobilização, de informação, construir mais escolas, porque sabemos que existem em Angola muitas crianças fora do sistema escolar, não é? Principalmente aquela população da zona rural, que tem pouco acesso a esses serviços. Não acha que o governo devia partir para a prática, começar a resolver os problemas, em vez de ir novamente para o Parlamento e rever uma legislação que já existe? Até agora não conseguiram fazer nada em prol do bem-estar da criança, ainda vão rever uma legislação para quando começar a resolver os problemas das crianças, no caso, visto que no nosso país, nos últimos tempos, temos estado a assistir muitas situações, muitos episódios, no caso de violência
sexual, principalmente. Que tipo de programas o governo tem estado a criar para proteger a criança no verdadeiro sentido da palavra? Eu concordo, o governo deveria fazer isso que acabamos de enumerar. Mas a questão é que temos aqui um governo que deve sair em 2027. O líder tem pretensões de ir para um terceiro mandato. Então ele precisa de mandar uma mensagem à população que está a proteger os menores. Então eu vou escolher um líder, vou querer um líder que protege as minhas crianças. Então este é um discurso, em parte, que é mais eleitoral, porque se o presidente quisesse dar passos, já teria dado passos também para resolver o problema destes menores, já teria instruído, já teria orientado os tribunais a serem céleres a resolverem ou a punirem problemas de violência contra os menores, mas ele não faz, ele vem tendo aqui com uma proposta de base de trazer algo que não precisamos e que já existe, que é de lei. Então, é uma mensagem que ele manda para o mundo, porque amanhã o MPLA, quando quiser defender, já vai dizer não. O presidente é preocupado com os menores, tanto mais que falou no discurso. Aquilo foi para criar um facto, o que o presidente necessariamente fez. Exatamente. Durante o Estado da Nação, assistimos um episódio do protesto dos deputados da oposição que mostraram vários panfletos e um deles era exigir as autarquias em Angola. Bom, o Parlamento é a casa onde todas as forças vão lutar dentro das instituições. É a casa das leis. O presidente não está ou não quer realizar eleições autárquicas, então os deputados, para lhe passar a mensagem, foram os panfletos para lhe passar o recado a ele e ao mundo, uma forma de comprometer. Isto é uma forma de fazer política. Tivemos a ler aí mensagens ou parceiros de membros do MPLA que diziam que aquilo é vandalismo. O MPLA também, quando lutou pela independência, o MPLA e a FNLA iam também nas Nações Unidas, faziam o mesmo. Havia ali sessões, ele aparece também com papel, dizer, olha, há mortos em Angola, há isso em Angola. É uma forma de se comunicar, não é vandalismo o que aconteceu ali, nem é ato de desrespeito. Passaram a mensagem, é a forma encontrada, já que eles não conseguem se comunicar com o presidente não ouve, então eles põem-lhes ele a ouvir ali. E ele reagiu, falou das autarquias, foi honesto em dizer que não quer e nem vai realizar as autarquias, deu aí o seu argumento, ficou nervoso, é algo que ele não contava, mostrou ali um certo nervosismo. Equilíbrio emocional. Correto, revelou que precisa de se preparar para isso. Dou aqui um exemplo. Há um vídeo do Jonas Savimbi, acho nos anos 80, nos Estados Unidos. Ele entra para uma sala, está a discursar, está a fazer uma palestra e alguém levanta-se e chama ditador. O que é que o Savimbi fez? Ele diz, não, isto é democracia. O Savimbi teve essa preparação, foi formado, recebeu uma formação pelos serviços de inteligência da Inglaterra e foram para Jambal dar formação de tolerância, e o presidente João Lourenço talvez precisa ou vá precisar isso para começar a controlar os seus ânimos, porque ele ficou ali e ele depois dá aquela resposta de forma involuntária, a perguntar se querem que eu fique, se não eu vou, e etc. Aquilo mostrou de facto esse desequilíbrio. Acha que não é um posicionamento que um presidente da República deve apresentar diante da Assembleia Nacional? Aquilo foi um ato voluntário, foi o eu dele. Para nós ficou patente que o presidente precisa de fazer uma reconstituição psicológica de si e fazer mudanças, correções nestes gestos, né? Para saber ouvir críticas.
Porque amanhã, por isso é que ele está Acha que o profundo. Presidente da República não gosta de ouvir críticas? Veja, quando lhe fazem um reparo, ele responde logo. É do tipo que não leva desaforo para casa. Ele se revela, pelo menos, que é um elemento que não gere bem as críticas. E nós lemos nas redes sociais, muita gente a reclamar que ele não gosta de ouvir. Aquele que não gosta de ouvir o quê? Não gosta de ouvir críticas. Gosta de elogios, ele ouve, mas críticas não. Então é um defeito que ele ainda pode ter aí, procurar se desenvolver para anular esse defeito em si, passar a controlar, porque defeito não se retifica, mas passar a controlar melhor, para, para poder no futuro saber gerir as críticas e os reparos, porque ele vai estar sempre exposto às críticas. Na posição que ele está, vai ter sempre isso. Exatamente. Principalmente numa altura em que os números mostram de forma, pelo menos aquilo que eu vejo a nível das redes sociais, uma certa impopularidade do Presidente da República. A população está triste com o nosso Presidente. É absolutamente normal. Temos aqui 32% da população fora do mercado de emprego, temos aqui 60% da juventude desempregada. Então ninguém vai ficar contente com um líder que não está a governar e as suas políticas não estão a produzir emprego. Ninguém vai ficar contente com alguém que lhe está a arrastar para a beira da pobreza. Ninguém vai ficar contente com alguém que quer alterar os estatutos do partido, que depois pode alterar a Constituição para se manter ainda mais no poder. Alguém que destratou, deu um tratamento deselegante à pessoa que lhe colocou no poder. Nós, por norma, nós os angolanos, apreciamos as boas regras de educação, gostamos de ser modestos, gostamos. Por isso é que as pessoas, o José Eduardo Santos tinha os seus erros, mas as pessoas olhavam para ele, mas sentiam que era uma figura educada, cordial. As pessoas apreciam líderes, pessoas assim. E Lourenço não, quando não é que seja Mas mal. o Presidente da República não é uma pessoa educada. Educado pode ser, ele foi educado, mas falta-lhe um pouco daquela cortesia identificada em José Eduardo dos Santos. Precisa gerir mais, não é? A sua condição emocional. Muito, muito. Veja lá, ele teve com Dino Matrosso, vem publicamente depois, numa reunião, atirar-se contra o mais velho Dino Matrosso. Na nossa cultura, a educação é respeitar o velho, tratar bem o velho, nunca destratar ou desrespeitar o mais velho. Dino Matrosso tem 80 anos. Então, isso revela o caráter, a personalidade do Presidente da República. E o exemplo maior é este, da pessoa que ele colocou no poder, depois lutou com a família dessa pessoa, os restos mortais é colocado num sítio, os familiares do morto não podiam ir lá lhe visitar. Quer dizer, isso passou dos extremos. Mas acreditamos que talvez o Presidente já tenha mudado ou se reconciliado consigo próprio para no futuro não voltar a fazer essas coisas. Mas eu acredito que a sociedade dos apelos chamaram-lhe a razão, por isso é que ele também não quer sair do poder. Quando não quer sair do poder, revela que ele está... Mas porquê que o Presidente da República não quer sair do poder? Por causa de interesses pessoais, uma questão de ego, ou porque ele precisa fazer uma ratificação naquilo que foi o seu perfil a nível de governação até agora? O poder é como uma droga. A pessoa, quando entra nele, experimenta o fato macacão do poder, Exato. depois já não consegues te ver fora dele.
O poder é como, vamos dar um exemplo, é como dirigir uma casa. Tu tens a tua casa, quando sais da casa dos teus pais, vais para a tua própria casa, tu tens um lar, tens a tua casa, tu é que mandas na tua cozinha, na tua casa, no teu quintal. Se tu depois, quando já tens a tua própria casa, já não consegues viver, voltar a viver na casa da tua mãe. Tu queres sair, queres ir para o bairro alto, tomar um shopping, que ela vai querer saber onde é que tu estás a ir. Exato. Tu, na tua casa, tens a tua forma de arrumar. Quando vais para a casa do outro, tens que te submeter às regras daquela casa ou da casa da antiga casa da tua mãe. Tu já não consegues mais. É o que acontece com o presidente. Ele entrou para o poder, aprendeu a mandar, e já não sabe como sair dali. Então ele depois Acha que o Presidente da República tem medo das consequências das suas próprias ações até agora? ele tem medo das pessoas. Ele também lê nas redes sociais, ouve. Então ele perde confiança, não tem confiança nas pessoas, sobretudo dos membros do seu partido. Então ele vai vendo fantasma de que fora do poder podem me fazer isso a mim e a minha família. Então ele joga na antecipação, que é não vou sair, vou ficar ainda aqui mais tempo até se calhar Deus me chamar. Ok. Mais pelo menos 50 anos no poder, não é? Até onde der, pelo menos fica uma agenda pessoal a ser cumprida. Exatamente. Mais sobre o Estado da Nação, José Gama, gostaria que falasse de forma a terminarmos com esse ponto e depois irmos para um outro ponto No Estado de da hoje. Nação também, quando eu abro o Estado da Nação, vou ver, eu vivo no Cunene, um exemplo. Exatamente. Ver o que é que se fez aqui na minha província, quantos postos de emprego geraram nos últimos 12 anos. Eu, quando vou abrir o Estado da Nação, a província do Cunene apenas realizaram uma obra, um ato, que foi um hospital, Simeone no Cune. E por realizar está uma ajuda, não, está um programa que está ligado aí aos abastecimentos de água. Mas o que conta é o que foi feito este ano. Quer dizer que naquela província só construíram um hospital. Quer dizer que não há emprego, não se produziu empregos nem nada, só ficaram mesmo por um hospital. Andou? A província desenvolveu? Não desenvolveu. Na província do Zaire apenas só construíram também duas coisas, uma estrada e um centro, não, o centro foi em Cabinda, e mais um outro investimento. O resto está por se concluir, acho que mais duas obras, o quê? Quer dizer que na província que contribui com cerca de 80% do petróleo para hoje aquela província que é o Zaire não andou, ficou estagnada. O que conta são os dados que o Presidente... E eu, Presidente, estamos aqui a fazer leitura dos dados que o Presidente apresentou. Apresentou, exatamente. Na província de Benguela, apenas 2 hospitais. E ele põe ali no discurso, escreve que houve... para além de houve ali hospitais, ele põe que houve a expansão do sistema de justiça. Quando vamos buscar entender bem no discurso, o que é? Em Portugal, por exemplo, quando as mulheres vão dar à luz, dentro do hospital já há um gabinete onde a pessoa vai para registrar a criança. Então, o Presidente pôs isso, o Governo pôs isso no Hospital Geral de Benguela, num dos hospitais em Luanda, mas um outro terceiro... Mas esses serviços em anos passados já existia? Já, mas ele pôs ali no discurso. Nem precisava, é uma coisa simples. Então, no discurso do Estado da Nação, é o mesmo que colocaram aqui uma porta na nossa casa. Exatamente. O que colocaram é o mesmo que ele colocar, que meteram uma nova janela no Palácio Presidencial.
Isso não influencia. Se o hospital já existe, olha, já existe, para que pôr mais no discurso do Estado da Nação? Que dentro do hospital agora tem um gabinete para se registrar, para registrar as crianças. Então, o MEC também vai pôr que no novo hospital de Cabinda agora colocaram uma cabine onde os guardas vão dormir. Exatamente. O Presidente da República, num dos pontos, também falou que pretende recrutar os mais de 1,8 mil milhões de dólares que estão fora do país e que precisa, e esses países, incluindo Portugal, e precisa do apoio desses países para poderem devolver esse dinheiro a Angola. Sim, mas o problema é que os países não devolvem seus dinheiros assim. Primeiro é que o presidente tem que provar que alguns fundos foram de facto roubados da Angola, ou que saíram por via de corrupção. É que muitos destes fundos saíram por via do BNA. Na altura o próprio Massano que está aí era governador. Saíram de forma legal. Agora o presidente está a recuperar. Por exemplo, na Suíça tem 900 milhões de dólares do São Vicente. A Suíça já disse que aquele dinheiro não saiu da Angola. Não saiu da Angola, quer dizer que o São Vicente investiu fora, aquilo cresceu, embora que aquele dinheiro, no fundo, seria da Sonangol, mas ele investiu fora. Investindo fora, depois guardou os dinheiros na Suíça. E Angola quer algo, e a Suíça disse não, eu não dou-te um dinheiro que não está provado que saiu daí. Então, o presidente quer recuperar mais esses 1,2 bilhões de dólares. Milhões de dólares, exatamente. Pois. Está legítimo, mas agora ele tem que provar. E agora estes países também querem provas de que se eu te der este dinheiro, tu vais usar para o interesse do Estado angolano, do povo angolano. É que alguns dinheiros que estão a voltar para os cofres do Estado estão a ser usados por quê? Por entidades ligadas aos homens da Procuradoria. Veja aqui o caso de São Vicente, ele tem uns dinheiros em contas em Luanda, nos bancos de Luanda. Os homens da Procuradoria e da IGAI mexeram naquele dinheiro. Provavelmente ligado. Quem será responsabilizado? Ninguém vai ser responsabilizado. Porque o presidente tinha aprovado uma lei que dava 10% dos roubos, ou melhor, dos dinheiros recuperados dos roubos aos juízes e aos procuradores. Então, uma juíza, como aconteceu com aquela juíza, não, a procuradora, a Eduarda Rodrigues, ao ir interpelar essas pessoas, ela vai usar mesmo força porque ela tornou-se parte interessada daquele dinheiro. Exatamente. Ela está aí a cobrar o São Vicente 800, ela vai pedir ali 350. É o dinheiro que vai para os tribunais. Não, esse é 40%. Notícias circulam que ela está a ser acusada de exigir mais de 350 e poucos mil dólares de São Vicente. Ainda hoje, Procuradora Eduarda Rodrigues. ainda hoje os advogados fizeram sair uma nota a explicar toda a chantagem que a Eduarda fazia com seu cliente. Ela ia para a cadeia sem notificar os advogados do cliente. Ok. E dizia, de se certa você não forma, assinar... pressionar. Exatamente. Porque ele tornou-se parte interessada da altura. Embora que o presidente... Quem promove esses atos de corrupção no país? Bom, nós já tínhamos corrupção desde 75, desde que o MPLA ficou no poder. Mas aqui agora, na justiça, o presidente tomou iniciativas que ajudaram a promover a corrupção no aparelho judicial. Este de Joel Leonardo, né? Quando o presidente autoriza o Joel Leonardo para dirigir, para mudar de sede. Quando você vai mudar de sede, sai do Palácio da Justiça para ir para uma sede própria, aquela sede você vai precisar de empresas
de comida, de empresas de limpeza, empresas de jardinagem, vai precisar de guarda. Então, ele, quando tens essa estrutura, tu vais passar a fazer gestão. E a lei proíbe os juízes de fazerem gestão. Então, é o presidente que ajudou, que deu aso a esta lei, né, para a aprovação dessas leis, que levou o João Leonardo, ou melhor, que deu essa abertura ao João Leonardo a se envolver em corrupção. Quando o presidente autoriza que 10% de dinheiro roubado fica para os juízes e magistrados, ele aí apadrinhou a corrupção na justiça angolana. Embora que depois revogaram e tentaram voltar para trás, mas aquilo já ficou viciado. Depois ele não tomou medidas para travar este fenómeno. Resumindo o Estado da Nação, José Gama. O Estado da Nação requeria-se, ele teria de ter dados de estatísticas. Ele tem dados muito a bruto, fala de escolas de aula, milhares de escolas de aulas, etc. Eu acho que a próxima vez ele tem de ser, ele tem de apresentar dados que são de um ano letivo, de um ano político. Não pode trazer dados e diz, olha, isto está em construção, vai estar pronto daqui a 2026. Então, se uma coisa que não começou agora, já começou há 2 anos e vai estar pronto em 2026, por que apresentar ele no discurso de Estado da Nação de 2024? Então, o Presidente tem de organizar melhor o modelo do Estado da Nação para não ficar repetitivo e pouco informativo. Acha que não foi um discurso que os angolanos estavam à espera? Os angolanos já estão habituados a esse tipo de discurso e também há muitos angolanos que se calhar não percebem exatamente qual é o propósito desse Estado da Nação. Você vê pronunciamentos de dirigentes do MPLA. Quando são chamados a comentar sobre o Estado da Nação, falam como se o presidente tivesse descoberto o caminho marítimo da Índia. Da Índia, Falam como se exatamente. fosse uma coisa física. Rasgam ali elogios. Vimos aí a vice-presidente do MPLA dizer que o presidente foi bastante realista. Se calhar nem sequer leram, ouviram algumas partes, mas não leram o discurso e não tiveram oportunidade nem momento para fazer uma crítica e autocrítica do tal discurso. Saíram só a elogiar. Pronto. Um breve resumo daquilo que foi o Estado da Nação, discurso que também serviu para a abertura do ano parlamentar. José Gama aqui disponibilizou o seu tempo para nos fazer entender um bocadinho daquilo que foi o discurso do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Vamos agora sair um bocadinho da zona de conforto sobre o Estado da Nação. Vamos aqui comentar duas informações das últimas horas. O presidente Joe Biden visita Angola no mês de dezembro, altura em que ele já não sequer será o presidente dos Estados Unidos. Acha que essa visita trará algum tipo de impacto, algum tipo de benefício para Angola? Tá, para o presidente, porque o presidente gosta de coisas grandes, ele está muito apaixonado por essa ideia de trazer o presidente Biden ao país, e o presidente Biden, o seu mandato termina quando forem 12 horas do dia 20 de janeiro de 2025. Mesmo depois das eleições, ele vai continuar ainda a ser o presidente dos Estados Unidos, embora já num plano de gestão, com poderes limitados, já não vai poder fazer muitas coisas para não comprometer a agenda do próximo presidente. Mas ele vem agora a Angola numa condição de gestão, que já não manda, já é um presidente a prazo, então ele, ao chegar a Angola, não pode tomar decisões que possam comprometer o outro presidente. E mesmo assim, Angola quer ele nestas condições. Ele podia mandar um... Acho que essa visita é por uma questão de vaidade do Presidente da República. Não, o que vai acontecer em Angola, na verdade, é uma espécie de cimeira que vai juntar todas as partes que interviram no projeto do corredor de Lobito. Vai Angola, os Estados Unidos,
a presidente da Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia também injetou dinheiro. Vai a primeira-ministra de Itália, porque a Itália mobilizou cerca de 30 ou 40 milhões de dólares. Vai, mas quem? E os países vizinhos onde o metro, o comboio passa, o do Congo, da Zâmbia. A Zâmbia, exato. Exato, por isso vão todos, vão em todas as partes. Não é uma visita de Estado, porque até quem está fora do poder já perdeu o mandato, não deve mais fazer visita de Estado. Ele vai, no fundo, para uma cimeira que Luanda está a organizar. A visita de Estado é quando vai o presidente num outro país, leva empresários e depois fazem um balanço das relações entre os dois países. Não vai ser. Então quer dizer que não se vai assinar nenhum tipo de acordo que possa beneficiar o país. Vão assinar o acordo para finalizar já o pacote do corredor do Lubito. O que é o corredor do Lubito? O corredor do Lubito é a linha férrea. Ele já existe desde a era colonial. Esta linha. Só que na altura, quando Angola se torna independente e Jonas Savimbi, ou melhor, o MPLA fica no poder, diz ao mundo que já há paz em Angola, já ninguém está a lutar. Jonas Savimbi, para mostrar ao mundo que havia ainda uma resistência a lutar em Angola, destruiu ali, mandou atacar a linha férrea. Depois do fim da guerra, o presidente José Eduardo dos Santos mandou vir os chineses, reabilitaram a linha férrea. Só que o chinês pôs uma linha descartável entre os comboios, às vezes descarrilavam e etc. Então, no ano 2001 e 2002, o presidente José Eduardo dos Santos já estava a retrabalhar nesse projeto do corredor do Lubito. Já tinha nomeado até um gabinete de apoio ao corredor do Lubito. Chamam corredor porque ele vem de uma ponta para outra. Os americanos chamam isso de corredores econômicos. Então, como ele vai de um sítio até o Lubito, então ficou corredor do Lubito. Este corredor, o americano, como precisa para escoar os seus produtos do Katanga, lá do Congo, os minerais, até o Atlântico por barco, então ele vai usar esta via. Ele podia usar também os portos do Congo. O Congo, entre ali a província do Zaire e o Cabinda, há ali uma língua que tem um porto, que é o porto da banana do Congo, mas não é de águas profundas. Aquilo não serve para pôr ali os grandes navios. E de Katanga até o porto de Banana, fazermos uma linha férrea, aquilo os custos seriam enormes, não é viável, passaria por florestas tipo Mayombe. Então, a via mais rápida para chegar até o Atlântico, o Oceano Atlântico, é a linha férrea sair do Katanga, passa um pouco pela Zâmbia, da Zâmbia depois Luau vai até o Lubito. Então os produtos vão ser escoados ali e o americano vai mandar dali para os Estados Unidos, que vai levar aí o barco cerca de 25 dias, que vai ser mais econômico, vai levar para os Estados Unidos. São minerais estratégicos para construir feitura ou produção de baterias e aparelhos de telemóveis, que dá muito, muito dinheiro. Agora pergunto, o que é que Angola vai ganhar com isso? Já ia fazer essa pergunta. O Congo vai ganhar porque vai vender os minerais. Os Estados Unidos vai ganhar porque vai comprar, vai depois produzir as baterias, vai produzir os telemóveis e vai fazer dinheiro. Angola vai ganhar porque vão usar a linha férrea e vai-se pagar fretes. É o mesmo que vai-se construir uma estrada e tu ganhas só pela portagem. Os outros vão ganhar dinheiro pelas mercadorias e tu vais só ganhar pela portagem. Cada comboio que passar vai pagar aí uma tarifa. Angola é o que menos vai ganhar deste projeto. Embora que durante a construção vai haver ali postos de emprego, mas não é, acho que fala-se aí em 2.000 postos de emprego, mas não é uma coisa que vai afetar já de criar um impacto direto na nossa economia. São empregos temporários, não é? Exatamente, por isso, e temporários, porque aquilo é para reabilitar a linha férrea.
Eles Para além desse pequeno benefício para o país, que benefícios também trará para a província de Benguela? Já ouvimos falar, por exemplo, que Benguela é a capital da Califórnia, qualquer coisa parecida. Será que também faz parte desse projeto do corredor do Lobito? O benefício que vai trazer é que Benguela nesse momento fica notabilizada por causa do corredor de Lobito, fica notabilizada, ganha reputação, mais nada, só isso. Em termos de orçamentais para hoje pronto, pelo frete, conforme já falamos aqui, só isso. Exatamente. Eu já vou passar para a próxima. Vai ter a linha férrea reabilitada, né? Agora, o pessoal de Benguela também, o pessoal do Ambo que queiram mandar também produtos para o Congo, poderão fazer. Vamos poder também mandar os nossos produtos para lá. Então isso vai produzir o quê? Vai haver aqui uma integração regional. José Gama, eu tenho andado um pouco também pelas redes sociais e apareceu-me uma notícia em que há uma espécie de colisão entre os caminhos de ferro de Benguela com a equipe de gestão dessa mesma linha férrea do corredor do Lobito. Parece que um define que é um corredor para transporte de matéria-prima e o outro defende que também tem que se criar uma situação para transporte de passageiros. Eu não sei se está informado sobre isso também. No fundo, ele na fase inicial, aliás, o caminho de ferro, a gestão de caminhos de ferro de Benguela não pode reclamar muito porque este corredor vai ficar sob a gestão deste consórcio para ir para 30 anos. Então a responsabilidade vai ser deles. Eles vão usar aquilo, agora podem também usar para transportar pessoas e bens. Eu creio que mais tarde ou mais cedo vai também acontecer isso. Não só vão Mas transportar. isso não é o foco dos americanos. Vão sempre transportar alguém. Aquilo não vai ser para fazer turismo, né? Para nós viajarmos de um sítio para outro, porque até seria uma viagem cansativa, né? Sair do Lobito, atravessar toda a Angola até o outro lado. Mas hoje há pessoas que usam a linha férrea até o Luau, saindo do Lobito até o Luau. Já é algo que acontece na Se calhar também será uma linha para o fomento de maior imigração, né? Nesse caso dos congoleses democráticos. Sim, a linha mesmo. Só que eles estão a estender, estão a reabilitar ela. Tirar aqueles, como é que se diz? Lá a linha, os carris. Bandeiras, os carris. Pois, e pôr outro. Tirar aquele Exatamente. que os chineses Eu vou passar para a última questão, mas eu gostaria que tu falasses um bocadinho. Vamos falar de Angola, um país rico em minerais, mas só nos baseamos ou só nos focamos em um único mineral, petróleo, que é o maior contribuinte do produto interno bruto do país. Aonde vão as receitas de outros minerais de Angola, que Angola produz? No caso, estamos a falar do ouro, estamos a falar do diamante, estamos a falar desses acordos bilaterais entre países, não é? Que vão beneficiar de certa forma Angola, mas o porquê que Angola resume toda a situação que acontece no país na subida e descida do petróleo e tudo mais. Bom, geralmente na economia destaca-se mais aquilo que mais influencia para o OGE. Os outros minerais, cobre, ouro, prata, não. Ouro, cobre, não criam impacto ainda no nosso OGE. É mais o diamante. Por isso é que ele fala só mais do diamante e fala também do petróleo. Os outros ficam de parte. Portanto, se nós fazemos uma lista de 1 a 10 dos produtos, por exemplo, há muitos produtos que nós vendemos que contribuem para o OGE, mas não é muito. O que mais contribui é o petróleo, que é 90%. Por isso é que nós falamos que formalmente, oficialmente, nós temos uma economia a depender de um único produto, que é o petróleo. Agora, onde é que os outros produtos, o dinheiro, as receitas vão? Vão para o OGE. Só que é insignificante. Pronto, é isso. Abel Chivico ficou designado membro do Conselho da República dias depois do seu partido ser legalizado pelo Tribunal
constitucional, é isso, não é? Quer falar um bocadinho sobre isso, José Gama? Bom, o presidente da República, o regime legalizou para já. O para já tinha sido chumbado várias vezes, já tinham dito que não tinha mais pernas para andar, de repente aparecem, está legalizado. No Conselho da República havia um quadro que morreu há umas semanas de nome Ismael Mateus. Havia necessidade de se preencher aquele lugar. E o presidente vai nomear Abel Chivucovuco. Ele com Abel Chivucovuco tem uma amizade longa, porque ambos, na altura em que os dois eram líderes da bancada parlamentar do MPLA, o outro era da UNITA e tiveram uma boa convivência, eram vizinhos no Alvalade, em Luanda, e dão-se muito bem. O Abel Chivucovuco já uma vez disse que o presidente lhe convidou para ser ministro, fazer parte do seu governo, e com uma condição de não se envolver mais na política, reformar-se da política. Agora, quando o presidente vem e lhe coloca neste cargo, não sabemos se lhe consultou ou não, é porque o presidente tem aqui objetivos. Primeiro, se da vez passada estava-lhe a convidar para um cargo e ele se reformar da política, quer dizer que ele está a contar, lhe pôr ali e congelar a política que o Abel vai fazer, lhe comprometer. Está a revelar que precisa criar um clima de desconfiança à volta do Abel Chivucovuco dentro da casa, dentro do Prajá, dentro da FPU e dentro da UNITA. E qual é o resultado que ele vai ter ali? É divisão. Ele quer dividir esta frente patriótica. Se quer dividir, se ele já está em 2027, vai sair do poder, para que dividir? O presidente está aqui a alterar os estatutos do MPLA para se manter na liderança do partido. Quer dizer que ele, antes de 2027 já avisaram que vão alterar a Constituição. Quer dizer que o presidente poderá alterar a Constituição para ir para um terceiro mandato, e para ir para um terceiro mandato, geralmente o governo ganha com o MPLA, ganha com fraude, e o mais importante é criar um argumento para justificar a derrota do outro. Quando ele for fazer a fraude, como é que ele vai argumentar que a UNITA perdeu? Vai dizer não, a UNITA perdeu porque o Abel criou o seu partido e concorreu isolado. A UNITA perdeu porque a FPU já não era um elemento de unidade como foi nas eleições de 2022. Então ele aqui ele tem um argumento para justificar aos resultados que ele vai atribuir na UNITA. Se a UNITA hoje tem 90 deputados, ele vai reduzir por via da CNE. Então, o presidente está a preparar aqui o caminho para o terceiro mandato. José Gama. Exatamente, são questões do país. Vamos um bocadinho mais para a frente. Falou em eleições, falou da Abel Chivucovuco, falou de fraude. Fez-me lembrar das recentes eleições que aconteceram em Moçambique. Quer comentar um bocadinho sobre isso? Olha, Moçambique está a ficar igual ao MPLA, ao Angola. E hoje o Venâncio Mondlane esteve em Nampula. A polícia parece que não avisou, a polícia foi para lá e tentaram prendê-lo. A polícia, quando veio ao público, fez igual o que o MPLA faz, o que a nossa polícia faz. Diz que o Mondlane agitou a população à violência, que o Mondlane agitou a população para construírem bombas de gasolina ou de artesanal para tirarem na polícia, que o Mondlane apelou ao vandalismo. Quer dizer, o que faz lembrar, até o termo vandalismo, que agora o MPLA usa, o governo usa contra os seus, eles também estão a imitar. Conforme já analisamos em outras ocasiões, governos como o nosso e o da Frelimo adoram ter um inimigo virtual. E o inimigo virtual que nós tínhamos nos anos 70, quando o Neto chegou ao poder, era o imperialismo. Dizia-se que está-se a combater o imperialismo. Depois tivemos a paz em 92. Depois já não se podia usar esse termo. Em 2008
realizamos as eleições, 2012, criou-se também outro inimigo virtual, que é a guerra. Dizer, epá, a UNITA quer fazer a guerra, o fulano quer fazer a guerra. Depois ficou desgastado usando uma outra retórica. O fulano quer atentar contra a paz. João Lourenço chegou ao poder, como estas retóricas ficaram todas esgotadas e sem razão de existir, porque tem agora uma sociedade mais madura, ele inventou o termo vandalismo. Quer dizer, ele tudo agora é o outro que vandalizar. Ele procura pôr na mente do cidadão que o outro vai vandalizar os bens públicos. Até cria mesmo uma lei contra o vandalismo. Agora, o que ele precisa agora é criar factos para dizer que o outro cometeu o vandalismo. Quando o presidente vai à Assembleia, ele diz, olha, aqui tem um grupo que estão a contrabandear combustível, e depois acusou a UNITA de criar vandalismo. Vai perceber? Ele criou, atirou, ele arrastou a UNITA novamente, procura arrastar a UNITA para o atos de vandalismo, para as pessoas verem que a UNITA é um grupo de vândalos. Mas agora o que conta são as estatísticas. Já alguma vez alguém em Angola foi julgado por vandalismo? Não. Já alguma vez a polícia que produz frequentemente o seu relatório sobre a criminalidade em Angola acusou alguém ou prendeu alguém por vandalismo ou um político? Não. Quer dizer que o que conta são as estatísticas. Se nas estatísticas não apresentam crimes de vandalismo em Angola, cometidos em Angola, é porque ele não existe. Estamos aqui diante de uma fabricação, de um inimigo virtual e de distração que o presidente João Lourenço criou na sua governação. E o presidente, ele imita o José Eduardo dos Santos. Imita tudo. O José Eduardo dos Santos tinha aquele inimigo, que é o atentado à paz, a retórica do outro vai fazer a guerra. Então ele também criou o seu inimigo virtual, que é o vandalismo. Muito obrigada, José Gama. Podíamos estar aqui a noite inteira para falarmos sobre este tema Angola, não é? Mas o tempo não nos permite. Acredito que teremos outras oportunidades para estar aqui a analisar, a fazer aqui uma análise política, não só a nível nacional e também internacional. Muito obrigada pela sua presença aqui na GFM TV Notícias. Contamos consigo numa próxima ocasião. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vimos aqui o José Gama, que fez aqui uma análise sobre o estado da nação, falou também um bocadinho dos últimos acontecimentos que fazem o país acontecer, no caso da visita do presidente Joe Biden, que vai acontecer em dezembro, e também sobre o novo membro do Conselho da República, o Abel Chivucovuco. Para si que nos acompanhou, nosso muito obrigada. Contamos consigo também nas próximas ocasiões e muito boa noite. Até a próxima.